Vamos construir um Fast Dashboard aqui no ClickSense para a gente utilizar como mockup aí para você poder fazer todos os seus projetos rapidamente, tá? Então vou colocar aqui, ó, Fast Dash. Vou fazer como se fosse uma informação de vendas, tá? Na prática, são grandes KPIs, alguns gráficos, poucos números que você consegue ver na tela e captar de uma vez. Então, a gente consegue fazer isso mesmo sem dados, tá? Vou vir aqui em editor, carga de dados, vou dar um load sem dados rapidinho, então vou dar aqui um as dado autogenerate 1, tá bom? Só para liberar a parte de inscrição, tá certo? Vou vir aqui em pastas agora, já tenho as pastas, vou começar a editar. Legal, aqui em pastas, normalmente, o que eu uso, tá? Vou colocar aqui, ó, grade mediana. Eu não costumo habilitar rolagem, então eu quero que a pessoa veja tudo nesse quadro, tá? Aqui a gente já começa a editar a parte dos títulos. O que eu defini antes? A única coisa que eu defini antes, que eu tenho aqui no meu TXT, são as cores. Então vou usar 3 tons de azul, tá bom? E eu tenho aquelas cores de comparação, né, que é o vermelho e verde, e as setinhas aqui do emoji, tá? E se você gosta do conteúdo que eu faço aqui no canal para te ajudar, se inscreva e deixe o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o crescimento do canal e a continuidade do serviço, tá bom? Vamos lá, clicando aqui em salvar, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho por definição, geralmente colocado os filtros em cima, então vou colocar aqui um filtro, e esse filtro ele recebe uns 3, 4, até 5 campos, né? Então vou colocar aqui 5 campos. 1, vou duplicar 2, 3, 4, 5. Aqui normalmente a gente costuma salvar já os itens mestres no mockup para reaproveitar as medidas em outros gráficos que vão aparecer aqui, tudo bem? Então, ó, dimensão, normalmente ano-mês, tá? Ano-mês é o que vai ter no seu filtro, normalmente com informações de dados é o que tem. E aqui a gente coloca o value loop, né? Então, o value loop de 1 até 12, né? Informações de ano-mês, 1 até 12, ok. Então, esse aqui vai ser o meu ano-mês. Aí eu aproveito e já gravo ele como item mestre, porque quando eu colocar dado de verdade aqui, é só substituir ele, tá bom? E eu não preciso ficar me preocupando em verificar gráfico por gráfico. Tá? Outra informação que eu posso ter aqui, bom, aqui já vai da sua finalidade dos seus dados aí, tá? Vou colocar como se fossem informações de loja. Então vou colocar aqui, ó, value list. E eu vou colocar aqui definições de loja que eu tenho. Eu tenho o que? Campinas. Vou colocar aqui, ó. Campinas, vou definir 5 lojas, então. Vírgula, deixa eu ver aqui. Campinas, 2, 3, 4, 5. Então vou colocar aqui Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, colocar também aqui, deixa eu ver aqui, Floripa, nossa, escapou aqui, colocar Floripa, e vou colocar também que eu tenho loja em Natal, tá bom? Então essas aqui seriam as minhas lojas, aí eu vou definir aqui, ó, lojas, tá certo? Vou adicionar como item mestre porque eu já vou aproveitar ela em outros gráficos também. Então, temos lojas, eu tenho produtos, então vou colocar aqui, ó, produtos. Essa aqui eu não vou aproveitar em outros gráficos, então eu posso colocar um value list de 1 até 10. Vou também colocar aqui dimensão de produtos, né? Deixa eu adicionar, criar, ok. Vou colocar aqui também vendedores, então tem os meus vendedores também. Então, value list, meus vendedores. Tem o vendedor A, B e C. A, B, B e C, tá bom? Então, meus vendedores A, B e C, legal. Esse aqui vai ser meus vendedores. Ok, adicionar novo item mestre, criar. E eu vou ter também os meus departamentos. Então, vou colocar aqui, posso colocar aqui um número, só a letra A. Vou definir aqui, ó,
como eu não vou usar em outros gráficos, né, vou colocar departamentos. Então, ok, adicionar como item, criar, beleza, tem os meus departamentos. Agora eu crio geralmente o dimensionamento dos gráficos que eu vou colocar aqui no meu painel, tá? Nesse caso aqui, ó, eu posso até tirar as propriedades, tá bom? Vou deixar só os ativos, só para mim ver como é que fica a distribuição desse painel. Normalmente são 4 grandes KPIs, então vou deixar aqui, ó, 4 grandes KPIs. KPI, opa, KPI e aqui também, tá? Aí você tem 2 gráficos de período ou dimensão que são maiores, tá? Então, eu posso arrastar o KPI também, não tem problema. Só para definir aqui a dimensão dos meus gráficos, né? Então, vou deixar aqui um gráfico e, na verdade, o KPI aqui ficou meio grandinho. Vou deixar aqui só com 3, tá? Os meus KPIs só com 3, tá? Ótimo. Então, vou deixar aqui com 3. Ok, vou fazer aqui a definição do KPI de novo. KPI, aqui, e KPI novamente. Ok, aqui tem a definição de um gráfico grande e aqui vai ser outro gráfico grande de acompanhamento. Não necessariamente precisa ser essa distribuição, tá? Você pode deixar ele em regulares, se você quiser, né? Geralmente o gráfico de periodicidade, né, o que acompanha o mês, é o maior que você tem na tela. E aqui vou deixar um gráfico de metas, então o gráfico de metas, acompanhamento de metas, grandão aqui. Beleza, já tem o nosso mockup montado, olha como é que vai ficar aqui o nosso mockup, tá? Agora eu vou fazer algumas definições aqui, então vou vir aqui nas propriedades, vou colocar aqui a cor da minha fonte, vou querer ela branca, e a cor do fundo, posso deixar aqui sem cor do fundo mesmo, vou dar um salvar, vou vir aqui nas propriedades da pasta e vou alterar a cor do fundo do painel, né? Não do título, aqui seria a cor do fundo do título, vou alterar aqui na propriedade do painel, tá bom? Então vou vir aqui no painel, deixa eu reduzir isso aqui, vou vir aqui em estilo, ó, plano de fundo automático, tira a flag, cor única. Aí eu vou colocar aqui o que eu peguei, ó, meus tons de azul, né? Cores, vou colocar tons de azul, beleza. Então vou colocar aqui o escuro. Deixa eu colocar aqui o escuro. Vou já colocar para o clique marcar essa definição, ó. Quando eu coloco, ele já marca aqui a definição, tá vendo? Então escuro, colocar aqui o claro. Escuro, claro. Esse aqui é o tom de claro. E o tom padrão também. Então vou colocar aqui o tom padrão também, só para dar um tchan aqui. Beleza. E ele vai ficar escuro. Legal. Aí aqui no meu título, vou colocar Overview de vendas. Aqui ele não ficou branco, me trollou. Deixa eu ver aqui, cor da fonte, vermelho, branco. Ah, agora sim ficou branco. Agora foi. Legal. Agora vamos começar a desenhar os nossos KPIs, né? Geralmente o KPI, bom, é um número grande e a comparação do ano contra ano, né? Ou do crescimento embaixo dos seus grandes números, tá bom? Bom, vou colocar aqui então o layout container, dashboard bundle, layout container. Ó, eu fiz exatamente tudo isso aqui com KPI, para mim substituindo pelos gráficos que eu quero, tá? Aqui eu só fiz um mockup do dimensionamento da onde eu vou querer os gráficos. Como o ClickSense é dividido todo em grades e os gráficos se autoajustam, é muito fácil, muito mais fácil fazer por aqui, né? Muito simples fazer por aqui. Então vou substituir aqui layout container. No layout container, como é que eu costumo fazer com ele? Eu venho aqui, ó, em aparência geral, arranco o título fora, não quero os títulos nele, tá? Aqui em apresentação, estilo, geralmente a gente mexe na borda dele para deixar mais arredondado, né? Dá uma aparência mais, como é que fala? Mais nova, né? Bordas arredondadas. Posso dizer dessa forma, que são os ícones, mais ou menos. Então, o raio de canto, vou deixar aqui com 12. Tá? Aí fez aqui as bordas arredondadas, ó. Legal. E a cor do contorno, né, vai ser a mesma cor do fundo. Beleza, assim não aparece. Vamos começar a colocar
as informações nele. Bom, isso aqui vai ser um KPI, então vou trazer o meu KPI aqui. Dentro do meu layout container, além disso, eu coloco aqui ó, manter gráficos dentro, para quando eu arrastar ele, né, o gráfico continua dentro do container. Vou colocar aqui para mostrar as linhas de grades e para ajustar gráfico à linha de grade. Assim, ó, quando eu arrastar meu gráfico interno, tá vendo? Ó, ele bate nas linhas de grade certinha e eu consigo trabalhar com ele de uma forma melhor, tá bom? Aqui geralmente eu costumo dar uma margem, ó, margem de 1. Vou aumentar aqui o meu KPI. Fazer aqui o meu KPI, para cá, aí, assim, desse jeito aqui, tá bom? E agora eu vou colocar minhas informações. Então, primeiro KPI vai ser vendas brutas, por exemplo, tá? Eu vou editar as propriedades, clico aqui nele, editar propriedades, vou vir aqui nos dados, ó. Normalmente, tá vendo que ele tem uma borda aqui? Então a gente vem aqui ó, no KPI, vai no estilos, né? Apresentação, estilos e arranca a borda fora. Então você tira a borda fora, contorno 0. E aqui também, ó, cor de fundo, ele vem com a cor branca, você normalmente tira aqui, ó, deixa no nulo para que ele fique com a cor vazada, né? Porque aqui, nesse layout container, os gráficos eles vão se sobrepor, né? Eu vou colocar um gráfico em cima do outro. Então, se ele tiver com fundo branco, é capaz de ele cortar um pedaço de um gráfico. Tá? Outra coisa que eu mexo aqui no gráfico de KPI, aí é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa, mas eu venho aqui em modo estilo, opções avançadas, no mostrar título da primeira medida eu arranco fora, tá? E o primeiro valor da medida, em vez de ser essa source sans, eu prefiro a fonte Roboto, tá bom? Eu acho a fonte Roboto melhor para ler os números, eu acho que eles ficam melhores. E o tamanho da fonte aqui eu coloco 1.80. Então, eu costumo deixar a definição do meu KPI desse jeito. Legal, voltando, vou colocar aqui as minhas medidas, primeiro KPI. Bom, como eu não tenho medida, é aquele famoso range, né? Range vezes 1 milhão. Então, essa aqui é a minha venda bruta. Vou colocar aqui, ó. Eita, tem um telefone ligando aqui, venda bruta. Venda bruta. Mas na hora do vídeo, não dá, né? Não dá na hora do vídeo. Colocar aqui venda bruta. Como esse aqui faz parte daqueles grandes números que chegam em milhões, o formato eu deixo como numérico automático, exatamente para ter menos números, tá? Mas tem gente que prefere deixar ele ampliado em números reais sem casa decimal. Aí vai o seu gosto, tá? Costumo deixar desse jeito aqui. O meu KPI, só vou mudar a cor dele, editar propriedades novamente. Minha venda bruta, vou adicionar aqui no meu item mestre, rótulo da expressão vai ser venda bruta. Venda bruta. Ok, criar. Ah, tá. Aqui ele deu pane porque eu não coloquei como texto. Vou colocar como texto. Aplicar. Ok, criar. Beleza. Temos aqui a nossa venda bruta. Eu vou colocar as definições de cores. Então, vem aqui em aparência, cor. Cores da biblioteca eu deixo desativado porque o meu painel vai ter aquelas minhas cores padrões, né? Então, eu já coloquei aqui ó, o meu azul padrão como a cor do número dos KPIs, tá bom? Então, vai ser esse azul aqui. Perfeito. Depois, você vai inserir aqui, vai continuar trabalhando dentro do layout container e colocar os textos, né? Aí, no caso, são os gráficos que vão se sobrepor. Então, vou colocar aqui, ó, gráfico de texto. Tá bom? Aí, ó, tá vendo como ele se sobrepõe, ó, quando você deixa o fundo branco? Mesmo os itens sobrepostos, ó, ele cobre. Por isso que é importante deixar o fundo vazado, né, sem cor. Então, vou vir aqui ó, nas propriedades do gráfico. Estilo. Vou vir aqui na parte do fundo, ó, fundo. Aí a gente deixa aqui, ó, cor nula. Tá por padrão, ele vem com branco, né? Aí você põe cor nula, pronto. E a borda dele também arranca fora. Arranca a borda fora, coloca 0. Perfeito, estou com o gráfico aqui ainda. Editar propriedades do gráfico, estilo. Aqui eu vou colocar um ícone para essa minha venda bruta, tá bom? Então, posso vir aqui no imagens de fundo, ó, biblioteca de mídia. Aí você seleciona o ícone que você trabalha aí dentro da sua empresa, tá bom? No caso aqui eu vou colocar esse aqui, tá bonitinho, ó, ícone de faturamento. Deixar ele centralizado
E aqui, em vez de tamanho original, eu coloco ajustar sempre, tá? Para ele se ajustar, né? Obviamente se ajustar ao que eu preciso aqui. Bom, vou arrastar esse ícone para cá, vou deixar ele vir mais para cá, as margens dele. Vou tirar aqui as propriedades para eu poder mexer melhor. Tirar os ativos também, não preciso dos ativos, né? A propriedade apareceu. Só clicar no item, ela já aparece. Então vamos deixar aqui, ó, a gente deixa uma margem sempre, né, de 1 e pronto. Aí você tem aqui o seu ícone junto com o seu KPI. Vou dar um salvar aqui para ver como é que fica, ó. Ficou legal, tá? E agora a gente precisa botar aqui o título do KPI. Normalmente aqui vão entrar mais 2 objetos de texto, tá? Então vou adicionar aqui mais 2 objetos de texto. Bom, vou até copiar esse aqui, que eu já fiz as modificações, ó, clico com o botão direito nele, clico com o botão direito, ó, você dá um duplicar. Tá? Ele vem para cá. O que a gente vai fazer com esse objeto aqui que eu já fiz a maioria das modificações? Editar propriedades. Eu vou só vir aqui em estilo e vou arrancar isso aqui, ó, imagem de fundo, vou colocar nenhum. Aí vou dar 2 cliques nele e vou escrever. Bom, venda, isso aqui é minha venda bruta. Venda bruta. Legal. Aí aqui eu faço ajustes, ó. Deixo em negrito. A fonte é a Roboto, que eu acho a fonte mais fácil de ler, né? Com os caracteres de leitura, de melhor leitura, tá bom? Então deixa aqui, ó, venda bruta, legal. Vou alinhar ela aqui junto com o meu KPI. Então tem aqui meu KPI. Vou alinhar ela aqui. E aqui também. Deixa eu ampliar ela aqui para ficar com o mesmo tamanho do KPI. Eu quero que ela fique com o mesmo tamanho do KPI aqui. E também eu vou querer que ela fique centralizada, né? Já que ela está com o mesmo tamanho do KPI, seleciona a letra, vem aqui no alinhamento, alinhamento ao centro. Perfeito. Ó, salvar. Como é que ficou aqui? Venda bruta, tá bom? E agora eu posso fazer os meus KPIs comparativos, né, que são os de baixo. Geralmente vem aqui embaixo. Então vem aqui, ó, duplicar. Eu duplico para não precisar fazer a modificação, tá, do layout aqui, né, apagar as bordas, etc. Já está feito. Uso o item que já está feito. Aqui geralmente é a comparação com o ano anterior, né? Ano menos 1 ou year over year, aí como você preferir chamar aí na sua empresa, tá bom? No caso aqui, vou deixar um tamanho menor do que o KPI e o título, né? Tamanho 12. Deixa eu conferir aqui. Legal, tá bonitinho. Tamanho 12. Então, year over year. E aqui, na continuação, a gente edita o objeto e coloca uma medida, que vai ser a comparação da venda bruta do ano anterior, tá? Vou dar aqui um editar. Dados, medidas. Aí aqui eu vou colocar uma comparação. A comparação, no caso aqui, vai ser randômico. Randômico. Então, comparação, venda bruta, ano anterior, ano menos 1. Tá bom? O formato desse aqui vai ser número, vai ser em percentual. Deixa eu expandir aqui para ver melhor. Vai ser em número, percentual. Perfeito. O tamanho dele vai ser 12. Vai ser em negrito, vai ser em roboto. Roboto, foi? Foi. E aqui a gente faz o seguinte. Ó, nas configurações do texto, deixa eu entrar novamente aqui nas configurações desse KPI, editar propriedades. Aqui a gente faz o seguinte, já deixou ele com o valor de percentual, né? Pode acrescentar ele como item mestre ou não. E aqui, na formatação do texto, em vez de número, a gente pode colocar personalizado, tá? Ou expressão de medida, ou personalizado. Então, deixa aqui, personalizado. Número. Aqui, ó, formatação, padrão de formato, perdão. A gente tira aqui o
onde estava personalizado, né? Coloca aqui, ó, padrão de formato. A gente vai colocar o percentual. Então, esse aqui vai ser percentual. E vamos definir assim, ó, com sinal de menos. No caso aqui, quando ele for negativo, ele vai receber esse sinal aqui, ó, a setinha para baixo, tá vendo? Então a gente coloca aqui em vez de menos, né? Pode colocar aqui, ó, setinha para baixo. E aqui o verde, setinha para cima. Olha como é que ele fica. A gente pode estar trabalhando também a expressão de cor, né? Transformando esse comparação ano menos 1 em item mestre. Vou dar um adicionar novo. Criar. Eu vou colocar aqui uma expressão de cor, ó. Se aí a comparação menos 1 for menor que 0, fique vermelho. Então a gente tem aqui a cor vermelho. Essa cor aqui. Fique vermelho. Eu vou colocar aqui, ó, vermelho. Se não, vai ser verde. Aí depois, quando eu for mexer, eu não vou precisar mexer na fórmula de comparação, tá? Só vou precisar mexer aqui no item mestre. Tudo bem? Então tá, ficou verdinho. Vou reduzir aqui meu layout container, salvar. Ok, olha como é que ficou. Então, o meu KPI eu vou seguir esse padrão, tá bom? Vou estar seguindo esse padrão aqui. Então, Ctrl C, vim aqui, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Aqui eu só vou mudar o título, tá? Em vez de venda bruta, vou colocar margem. Na margem, o meu KPI, clico o botão direito, editar propriedades, aí eu vou trocando, né? Eu tiro aqui o item mestre, em vez de ser, minha margem vai ser menorzinha. Então, isso aqui, margem bruta. Margem bruta, adicionar novo, ok, criar. Então, já estou com a minha margem bruta, estou com a minha comparação do ano anterior. E aqui eu vou trocar o meu ícone. Clico aqui em editar propriedades. Venho aqui na aparência, estilo. Aqui na biblioteca de mídia, ó, clico aqui no X. E venho aqui na imagens de fundo, default. Aí eu tenho aqui, ó, minha imagem de margem. Inserir. Aqui é a mesma coisa. Clicar com o botão direito, editar propriedades, estilo. Aqui eu já tenho até o nome das imagenzinhas que eu tinha separado. Deixar aqui clientes. Isso aqui seriam os clientes novos, né? Vou colocar aqui. Clientes novos. Aí eu vou vir aqui. Editar propriedades. Dados. Quantos clientes novos eu tive em relação ao ano anterior? 787 mil clientes novos é um bom número, hein? Eu gostaria de ter tudo isso de clientes novos em relação ao anterior. Bom, vou colocar aqui, ó. Tive 94, né? Esse mês. E o número, nesse caso aqui, é número inteiro. São clientes novos, eu não tenho meio cliente novo. Legal. Esse aqui, para fins de visualização, eu vou deixar ele com valor negativo. Então, vou vir aqui, ó, editar propriedades, onde eu tenho a comparação menos 1. Esse aqui vai ser a comparação de clientes. Eu vou multiplicar ele por menos 1, tá? Só para ele ficar negativo. Vai ser a comparação de clientes. Vou salvar o item mestre, adicionar novo, criar. E aqui na minha função, vou mudar o apontamento desse item mestre para o apontamento de clientes, tá bom? Então aí ele já está negativo aqui. Legal. Aí aqui eu vou ter um outro indicador. Então vou pensar aqui no outro indicador. Editar propriedades. Venho aqui em aparência. Vou mudar a figurazinha, estilo, default. Aqui eu tenho meta, né? Mas eu não vou definir como meta porque esse grande KPI aqui não necessariamente vai ser a minha meta, né? Isso aqui vai ser uma outra comparação. Então eu posso colocar aqui como ticket médio, tá? Ticket médio. Então vou colocar ticket médio. Os de meta eu vou colocar aqui embaixo, como se eu tivesse vários tipos de meta a ser definidos, né? Por loja, por seção, ticket médio, etc.
Aí eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? Então tenho aqui meus dados, vou tirar aqui o venda bruta e o meu ticket médio vai ser algo nesse nível aqui, né, de numeração. Beleza? Salvar e concluir. Olha como é que já ficou. Temos aqui já a primeira linha de KPIs, tá bom? Temos a nossa linha aqui de filtros e a nossa linha de KPIs. Agora vamos fazer o gráfico de baixo. Normalmente esse aqui é um gráfico de período, né? E esses gráficos de período ou são gráficos de linha ou são gráficos de barra. Então vou vir aqui no ativo, eu vou colocar um gráfico de área, só para diferenciar. Então vou colocar aqui, ó, gráfico de linha e vou transformar ele em gráfico de área. Então, vou dar um substituir. Título vai ser acompanhamento mensal. Incluir, já tenho a minha dimensão de ano-mês e aqui eu já tenho a minha venda bruta. Eu posso estar incluindo as outras medidas também, mas eu vou ficar com essas. Venho aqui em aparência, vou transformar ele em gráfico de área, mini gráfico. Não, barra de rolagem vai ser barra, rolamento do início, mostrar pontos em dados. Aqui normalmente, o que acontece? É colocado o rótulo, tá? Então, se você coloca o rótulo de valores, vou colocar aqui como automático. Normalmente você não precisa da amostragem aqui do eixo Y. Então a gente pode estar tirando o eixo Y, inclusive pode tirar até os marcadores. Rótulos do eixo nenhum. Nenhum. Intervalo, vou tirar aqui. Intervalo automático. Aqui ele deixa você definir o logarítmico ou linear, né? Quando você tem uma distância muito grande entre um número e outro, de repente você pode ter um outlier aqui, e isso é normal, tá? E você pode colocar como logarítmico. Nesse caso aqui vai ser linear, tá bom? E cor, bom, eu já tenho minhas cores padrões. Minha cor vai ser a cor padrão aqui de todos os gráficos. Então, definir aqui minha cor padrão. Perfeito. O que eu tenho aqui em relação, indiferente, né, dos outros gráficos aqui? Deixa eu salvar. Fundo branco, ok. Aqui no acompanhamento, ó, as letras só não estão em Roboto e eu não tenho a borda arredondada aqui, tá vendo? Então vamos dar esse arredondamento de borda também para eles. Então tem aqui os meses, opa, tá aqui. Vamos lá, título, Roboto, para ajustar aqui, ó, acompanhamento mensal. E agora as alterações são no gráfico. Então aqui no gráfico, espessura da linha, eu posso deixar a linha um pouquinho maior ou aumentar as bolinhas também. Aumentar um pouquinho aqui as bolinhas. Título do eixo, deixar aqui como Roboto. Cadê? Aqui, Roboto. Aqui Roboto também. Aqui Roboto nos valores. E aqui na legenda também, mas nesse caso aqui eu não tenho legenda porque eu não coloquei mais de uma medida. Mas se eu tivesse, teria que ser Roboto também. Perfeito. Ah, aqui faltou saber que número que é, né? Eu coloquei acompanhamento mensal, eu ranquei a barra de valores fora, mas você tem que deixar o título do eixo Y. Então vou voltar aqui no meu eixo Y, que eu ranquei somente título. O título eu preciso ter para me saber o que eu estou medindo aqui nesse acompanhamento mensal. Aqui não, porque são os meses, né? E já está o título aqui do acompanhamento mensal. Perfeito. Eu também quero ver essas vendas aqui por loja. Então vou colocar aqui, ó, acompanhamento mensal. Eu tenho a venda por loja. Vou colocar aqui, acompanhamento lojas. O que eu vou fazer? Vou transformar esse gráfico aqui num gráfico de barra. Converter em gráfico de barra. Perfeito. E aqui eu vou colocar a minha dimensão loja, que foi a dimensão do item mestre que eu já criei. Tem aqui a dimensão loja, ó. Só arrasto para cima, dou um substituir ano mês. Rápido. Tá vendo? Então você tem aqui o acompanhamento por loja. Tem aqui as medidas de venda bruta, já tudo no padrão, ó. Eu copiei daqui, colei aqui, já está tudo como Roboto, tá bom? Aqui o que eu não fiz foi o arredondamento da borda, né? Eu não coloquei o arredondamento da borda. Vamos deixar certinho, então. Personalizar, ó. Vim aqui em estilo, geral. Vamos mudar a borda aqui, o contorno da borda. 10.
e a cor da borda, cor padrão. Ou cor escura, né? Para não aparecer aqui a borda cinza. A mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Então, estilo, cor da borda e arredondamento 10. Legal. Só falta a nossa última linha. Como é que tá ficando o nosso dashboard? Foi rápido montar, né? Fala sério. Isso porque eu estou comentando aqui, mas se você passar o vídeo em velocidade 2, você vai fazer isso aqui em 10 minutos. Tá bom? Beleza. O que a gente tem aqui, geralmente é um acompanhamento de metas, tá? Então, a empresa tem várias metas e essas metas são acompanhadas aqui no último indicador, como percentual podendo chegar ao atingimento da meta. Vamos ver como é que a gente faz essa meta aqui. Bom, vou colocar aqui o meu layout container. E aqui, o item utilizado é normalmente o gráfico de pizza, tá bom? Então, o gráfico de pizza e dentro dele é utilizado um texto como KPI. Então, vou colocar aqui o layout container, vou trazer já o contorno da minha borda, né? Vou colocar aqui escuro, raio de canto 10. E vou trazer os meus gráficos, ó, adicionar conteúdo. Geralmente assim, pizza. Tá? E no gráfico aqui de layout container, a gente faz aquela mesma configuração. Deixa eu voltar aqui. Ó, manter os gráficos dentro, mostrar linhas de grade, ajustar gráfico a grade e arrancar o título dele. Né? Essa parte do título aqui não precisa. Legal, gráfico de pizza. Vamos lá. Clica com o botão direito nele. Editar propriedades. Aparência. Arranca o título fora. Transformar ele em rosca. Depois a gente faz as outras alterações aqui. Vou vir em estilo. Vou colocar aqui o contorno sem contorno. Tá? E o fundo dele sem fundo. Tá bom? Perfeito. Agora vamos colocar aqui as dimensões do gráfico de pizza. Fatia. Então, normalmente no gráfico de pizza é tido uma fatia como meta e a outra fatia sem meta. Vou colocar aqui, ó, value list. Vou colocar aqui, ó, A e meta. Tá bom? E vou colocar nesse caso aqui eu vou definir um atingimento de 0.79. Então, de meta. Estou com 0.79 de meta. Só que essa função de meta, ela é o restante, né, do que, na verdade, é o atingimento, e a letra A você vai eliminar como o restante que você tem do atingimento de meta. Vocês vão ver como é que vai ficar o efeito. Deixa eu ampliar aqui o meu gráfico. Vou trazer ele aqui para o canto. Trazer ele para cá. Vou ampliar ele aqui. Aí eu vou dar uma bordinha aqui, né? Fazer a bordinha. Beleza. De novo, gráfico de pizza. Editar propriedades. Venho aqui na minha meta. Aí eu vou mudar a medida. O ângulo da medida. Então vou colocar aqui, ó. Se value list, né, for igual a meta, que é o atingimento, então 0,79. Se não, aí a gente faz a diferença da meta, né, que o atingimento é normalmente 100%, 0,79. 0,79. Tá bom? Ó, aí fica dessa forma aqui, tá vendo? E a gente faz o círculozinho. Então, vou trazer aqui, ó, já está como rosca, tá? A gente vai mudar aqui em estilo, gráfico, raio de canto, põe tudo, ó, já ficou o círculo, tá? E definições aqui, rótulo da dimensão. Normalmente a gente arranca fora tudo, tá? Do gráfico de pizza, deixa só o círculo. Vou mostrar aqui, ó, rótulo da dimensão, rótulo de valor. Tá no automático, personalizado percentual, deixa aqui nenhum, tá bom? Nenhum, ficou só esses valores aqui da dimensão. O que a gente faz? Deixa na mesma cor de fundo que tá esse fundo aqui do layout container.
Então, vou vir aqui, ó, estilo. Cadê o... Aqui, ó, rótulo do valor da dimensão. Tá? Eu diminuo aqui o valor e coloco ele branco. Então, vou colocar ele branco aqui. Pronto, sumiu. Tá bom? Dessa forma aqui, a gente vai trabalhar o quê? Só a dimensão do value list, tá bom? Só a dimensão do que a gente criou aqui, para que as cores ela possa assumir esse branco, né? Esse aqui vai ficar branco, e esse aqui vai ficar com a sua cor padrão. Então, vou dar um salvar aqui. Editar de novo. Nem era para mim dar o salvar, né? Vou dar um editar de novo. Vou vir em editar propriedades. Venho aqui em dados, value list meta. Tá vendo? Vou escrever aqui meta e vou transformar ele num item mestre. Número fixo? Não, sem limitação. Adicionar novo item mestre. No item mestre eu vou colocar as cores. Tá? Vou criar. Criei. Vou vir aqui no meu item mestre. Dimensões. Aqui, ó. Meta. Editar. Ok. Cores. Olha, aqui nas cores, ó, o A é o que não me importa, vai ficar branco, tá bom? E a meta, ela vai seguir, bom, a cor que tiver que seguir. Aí esse value list você pode criar vários, tá? E vai de acordo com o que você precisa definir aqui como meta. No caso aqui eu vou definir só esse. Ó, observe que a gente já tem aqui, ó, o branco aparece, tá? E a gente já tem aqui o nosso círculo começando a ser formado. O que precisamos agora? É basicamente o item de texto, que vai se alinhar aqui com o círculo, e o item de texto para ser o título, tá bom? Então, vou salvar aqui e vou continuar. Então, gráfico de pizza, vou colocar aqui o item de texto. Meu item de texto, vou configurar com aquelas... melhor. Vamos aproveitar o que já está feito aqui, né? Eu tô falando tanto de copiar e colar. Vamos aproveitar o que já está feito. Vou pegar aqui, ó, esse item de texto que tem aqui, esse venda bruta. Deixa eu clicar aqui nele. Copiar. Venho aqui, ó, nesse gráfico e dou um colar. Aí, pronto. Já está com o roboto, já está com as definições que eu preciso. Essa aqui vai ser a minha meta 1. Então, vou alinhar ela junto com o meu KPI. Está aqui. E aqui. Ok. Aqui eu vou, já está centralizado. Essa aqui vai ser a minha meta 1. Meta 01. E dentro, vou colocar o meu percentual. Então, vou duplicar. E o meu percentual de atingimento aqui dentro. Aqui. Aí, pronto. Então, ele está centralizado, posso deletar, posso estar colocando uma medida. Vou vir aqui em editar propriedades, medida, essa minha medida está sendo 0,79. Vou colocar aqui a representação, formato, número, colocar em percentual inteiro, 79%. Configurar aqui o número, selecionar, deixar ele em negrito, deixar ele em tamanho 14. E deixar ele em roboto também. Cadê aqui? Roboto. Pronto. Salvar, editar. Beleza? Aqui a gente já tem a nossa meta, meta 1, e o gráfico. Agora o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar copiando tudo isso. Tá? Então vou copiar aqui a meta, o gráfico e a dimensão. Então vou trazer aqui o gráfico, duplicar. Deixar ele do mesmo tamanho desse. Certinho. Deixar ele aqui. Trazer aqui. Que eu vou colocar bastante meta, né? Então, tenho essa aqui. Vou duplicar de novo. Então, tenho mais uma meta aqui. Parando. Deixa eu confirmar aqui a largura, está igual.
22, 21, tá certo. 22, 21, 22, 21, tá certinho. Vou deixar ele aqui. Sim. Duplicar novamente. Ok, 22, 21. Duplicar mais um. Perfeito. Isso aqui já vai ser a minha linha de metas. E aqui eu só vou duplicar mais os textos, né, os títulos. Aí, eu dupliquei o quadradinho. Quero duplicar, na verdade, é o título. Vou duplicar o título aqui. Duplicar. Ok. Tenho ele aqui. Duplicar o título de novo. Duplicar o título de novo. Duplicar o título de novo. E de novo. Então, opa, estou querendo mover o layout container inteiro aqui. Duplicar aqui o título. Passou. Voltar. Aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse está sobrando. Então, esse aqui, excluir. Beleza? Esse, duplicar. Aqui. Vou dar o Ctrl C. Vim aqui, Ctrl V. Nossa, ficou grande. Deixa eu deletar aqui. Continuar duplicando com o mouse, que o Ctrl V deixou ele num tamanho que eu não gostaria. Vou colocar ele aqui, centralizado. Com o gráfico. Duplicar. Perfeito. Ó. Aqui a centralização não pegou bem. Ó. O gráfico ele está aqui, mas a centralização dele não está legal. Vou aumentar mais um, que eu deixei ele um maior, né? Pronto. Agora sim. Salvar. E aqui a gente tem o nosso indicador, gráfico de meta. Deu para montar rapidinho. Eu acho que só não deu em menos de 30 minutos, porque eu fiquei comentando bastante, falando bastante, né? Mas eu espero que tenha ajudado vocês, tá, pessoal? Sinceramente, porque é bem fácil você montar, tá? Um dashboard, um layout. Você pode montar em cima do clique mesmo. Vocês viram como foi rápido fazer definições aqui de tamanho de quadrado, onde que vai ficar cada quadrado. Como é que você converteu um gráfico, você substituiu uma dimensão, mantendo a mesma medida. E quando você vier com os dados originais, é só você substituir os itens mestres, que você já vai ter todo o seu gráfico pré-formatado, os gráficos e os atingimentos certinho, tá bom? Tudo certeiro. Espero ter ajudado vocês e a gente se vê em um próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.